Olá pessoal, paz seja convosco. Eu quero deixar uma mensagem de vida para você que está me vendo através desse vídeo. Falar de algo muito importante que é não desistir dos seus objetivos, não desistir daquilo que você crê, que você acredita e do que Deus te chamou para você fazer. Todos nós sabemos que temos uma missão aqui nessa terra, de fazer o bem. Nós somos chamados para amar o nosso próximo. Mas no meio da caminhada vai se acontecer muitas decepções, vai se acontecer dificuldades e vai chegar um momento que você vai se decepcionar com pessoas que você vai estar ajudando, vai estar desejando bem, e aquelas pessoas vão te decepcionar. E até chegar ao ponto de você se irar com alguém. Eu me lembro de Moisés, quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo que estava lá no Egito sofrendo, né, aquela escravidão. E quando Moisés tira o povo do Egito e chega no deserto, Deus chama Moisés para subir ao monte, adorar ele e escrever em 2 tábuas de pedra os mandamentos para que o povo o seguisse, para que o povo obedecesse à palavra de Deus e seguisse sua caminhada até a terra prometida, até as promessas de Deus ser cumprida na vida daquele povo. E no livro de Êxodo, eu me lembro muito bem dessa história e eu quero também ler para você, porque é muito importante você que está me ouvindo e me assistindo entender que vai se acontecer problemas na nossa vida e decepções com muitas pessoas. No capítulo 32 do livro de Êxodo, e o versículo de número 19, fala sobre um acontecimento maravilhoso, quando Deus chama Moisés para o monte e vai ali escrever todos os mandamentos. E acontece que no meio daquele momento tão maravilhoso, na presença de Deus, Deus falando e escrevendo, o próprio Deus escrevendo ali naquelas tábuas de pedra. Mas quando Moisés desce do monte, ele se depara com um momento muito triste. Ele vê o povo de Deus, o povo de Israel ali, adorando a um bezerro de ouro, assim por eles mesmos ter pedido a Arão para que fizesse aquele bezerro de ouro para eles adorarem. Moisés passou 40 dias e 40 noites ali naquele monte com o Senhor, jejuando, se preparando, se consagrando, um momento de total santidade ali, uma santidade maravilhosa. Mas repare que quando Moisés desce ali, mesmo tendo passado tanto tempo na presença de Deus ali em oração e Deus falando com ele, para beneficiar o próprio povo ali, Moisés estava ali se disponibilizando para ajudar aquelas pessoas, levar aquelas pessoas até a promessa de Deus para uma vida melhor. E naquele momento, o versículo 19 vai dizer: e aconteceu que chegando ele ao arraial, aonde estavam aquelas pessoas, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor, a ira de Moisés, e arremessou as tábuas com suas mãos e quebrou ao pé do monte. Olha só, quando Moisés desceu ali e viu toda aquela situação, Moisés se irou, ele se desesperou. Foi um momento total de decepção. Depois de 40 dias e 40 noites ali de sacrifício por aquelas pessoas, Moisés, quando ele desce do monte, ele se decepciona, ele se ira, ele quebra aquelas tábuas ali, ele fica muito triste com tudo aquilo. Ele vê que o tempo que ele passou ali no monte, por 1 minuto, 1 segundo ali, tudo por água abaixo, tudo perdido. Então, o que nós vemos com isso, que mesmo Moisés tendo descido aquele monte em santidade, na presença de Deus, em paz consigo mesmo, ele não conseguiu se conter com aquela atitude daquelas pessoas. Assim também acontece na nossa vida, quando nós nos disponibilizamos a ajudar, a fazer algo por alguém, a praticar o bem,
vai acontecer muitos obstáculos, pessoas que a gente vai ajudar, pessoas com que a gente vai se entregar para favorecer, aquelas pessoas também vão nos decepcionar, muitas pessoas vão nos decepcionar. E por um momento você pode se irar, você pode se frustrar, você vai ficar decepcionado, vai vir em você aquela ira, aquela revolta, aquela dor. E isso é natural do ser humano. Mesmo você sendo uma pessoa de boa índole, você pode se irar, você pode se decepcionar, você pode se frustrar. E Moisés quebrou ali aquela tábua ali, escrita pelo próprio Deus, a palavra diz. Mas olha, mesmo em meio àquela situação toda, Deus poderia ficar muito chateado com Moisés e ter colocado outra pessoa no lugar dele, ter abandonado Moisés pela atitude que ele tomou, mas Deus não fez isso, não. Repare que no capítulo de número 34, e o versículo 1 vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés, levanta-te, pega duas tábuas de pedras como as das primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Olha só, Deus, ele vai lá e chama Moisés de novo para subir o monte. E diz a Moisés que pegasse, né, lavasse duas tábuas de pedra e subisse ao monte, para que ele escrevesse as mesmas palavras, porque Moisés tinha quebrado as outras que o Senhor tinha escrito. Então veja que Deus em nenhum momento desistiu do seu projeto, do objetivo que tinha ali, e tinha entregado aquela missão na mão de Moisés. Assim Deus é na nossa vida, né? Deus, ele não se irou com Moisés, ele viu o defeito de Moisés, ele conhecia Moisés assim como conhece cada um de nós. Deus, ele não vai nos abandonar por causa dos nossos erros, porque ele sabe aonde nós erramos, mas aquilo para que ele nos chamou para fazer, ele vai dar continuidade. Não importa como você se comportou em alguma situação, se desesperou, se frustrou, ficou decepcionado com alguém. O que é preciso é que você não baixe sua cabeça, porque os projetos e os planos de Deus na sua vida, ela não vão parar. É preciso entender que você pode em algum momento cair, mas o Senhor, ele está com a mão sempre estendida para te levantar. Então, você pode se irar com alguém, você pode muitas vezes se decepcionar com muitas coisas, mas não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Deus sempre estará pronto para recomeçar tudo de novo com você. Então creia, aquilo que você faz, Deus, ele te recompensará. Não é o homem, mas sim Deus, que vai usar pessoas para te abençoar. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, te fortalecendo, no nome de Jesus. Fica na paz.